Noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Pode dizer glória a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, por isso eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 66. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Quero falar com vocês nessa noite sobre o tema convertidos ou emocionados. Você é um convertido ou você é um emocionado? Que o Senhor possa nos dar graça, que você possa ouvir a voz de Deus. João 6,66, a Bíblia diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Verso 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era para quem estava para o traí-lo, sendo um dos 12. Pai, obrigado pela tua palavra. Queremos, ó Deus, glorificar ao Senhor e pedir ao Senhor que me dê graça, sabedoria para transmitir a mensagem do Senhor. Deus, que cada coração seja disposto a ouvir a tua mensagem, que cada mente esteja alerta, que nada venha roubar a tua palavra no coração dos teus filhos. Que o Senhor possa vivificar a tua igreja pelo poder da tua santa e gloriosa palavra. Nós entregamos e rendemos graças a ti, crendo que o Senhor falará aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo de João, capítulo 6, que nós lemos, os últimos versos, é um capítulo extenso, com 71 versículos, né? Nós acabamos de ler o finalzinho aqui. E dentro desse capítulo, existem muitas mensagens. Dentro desse capítulo que nós acabamos de ler, o final, existem muitas mensagens que podemos aplicar, retirar, ensinar, através da palavra do Senhor. Se você for olhar até o mesmo capítulo, não que ele seja dividido, é uma história só, mas nós podemos dividi-lo em partes, em algumas partes. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta e a gente vai acompanhar alguns versículos. Por exemplo, do João capítulo 6, verso 1 ao verso 15, acontece a multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens são alimentados de uma forma gloriosa pelo nosso Senhor Jesus. Eles estavam no lugar deserto e diz a palavra do Senhor que eles não tinham nada para comer. Os discípulos propõem que ele devia despedir as multidões. Jesus faz uma pergunta a eles: o que é que vocês têm aí? E aparece um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta para o céu, dá graça, manda o povo assentar e 5.000 homens se alimentam. Após Jesus fazer essa multiplicação de pães e peixes, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pede os seus discípulos para mudar de lado.
Isso acontece do verso 16 ao verso 21. É o texto que o Fábio ministrou aqui na quinta-feira sobre a tempestade. Acontece uma tempestade. Jesus vai de encontro aos discípulos no meio do mar. Diz a eles: sou eu, não temais. E assim, quando eles chegam do outro lado, Jesus agora começa a ministrar um sermão. Do versículo 22 em diante, no outro dia, até o versículo 40, Jesus ensina a sua palavra. Jesus prega o evangelho. Jesus ministra o porquê que ele fez aquele milagre. Eu gostaria que você entendesse que todo milagre de Jesus tem um propósito. Todo milagre de Jesus tem um intuito. E qual é esse intuito? De afirmar algo, de anunciar algo, de pregar algo, de liberar algo no coração daqueles discípulos. Lá no início do capítulo, Jesus multiplica o pão e o peixe, e toda a multidão, ela se alimenta, ela come daquele pão, ela come daquele peixe. Mas no outro dia, Jesus começa um sermão, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que vocês precisam procurar. Porque ontem eu fiz um milagre, mas hoje vocês estão com fome de novo. Então eu quero dizer a vocês que vocês não podem ficar procurando esse pão que vai alimentar vocês momentaneamente. Eu não quero que vocês fiquem buscando esse pão que resolve o problema do momento de vocês. Eu quero que vocês busquem um pão que subsiste eternamente. Jesus está dizendo assim: se vocês comerem de mim, se vocês beberem do meu sangue, se vocês alimentarem da minha carne, aleluia, a Bíblia diz que eles terão vida eterna. Jesus agora está trazendo um ensinamento ao coração dos seus seguidores, daquela multidão. Vocês comeram pão que eu multipliquei ontem, mas agora eu tenho um recado: hoje vocês vão ter fome de novo. Mas se vocês comerem do pão que eu der a vocês, nunca mais vocês terão sede, nunca mais vocês terão fome. É aquilo que ele disse para a mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4: se você beber da água que eu lhe der, você não vai precisar voltar aqui mais, porque essa água vai saciar você para a vida eterna. Jesus então ele faz esse milagre com o intuito de mostrar a eles que ele era o pão que eles precisavam. E do versículo 41 em diante, os judeus, eles vão murmurar, eles vão interpelar, eles vão questionar a afirmação de Jesus. O que eles vão dizer? Mas não é esse Jesus, o filho da irmã Maria, que jogou bola com a gente, que a gente viu ele trabalhando na marcenaria do pai dele, na carpintaria do pai dele? Não é esse Jesus que a gente estudou com ele na escola judaica? Não é esse Jesus que a gente convivia com ele? Como é que ele está falando que ele desceu do céu? Como é que ele está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu? E ali Jesus traz mais um ensinamento ao coração desses discípulos, desses seguidores, dessas pessoas que estavam ao redor de Jesus. E ali, no verso 60 em diante, alguns discípulos são escandalizados, porque eles afirmam que o discurso de Jesus é duro demais. É duro para ouvir, é duro para obedecer, é duro para cumprir. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: quem vai viver isso que ele está ensinando? É quase impossível. E ali, Jesus afirma a eles também que no meio deles existiam alguns descrentes. E diz a palavra do Senhor no verso 66 em diante, que é o verso que nós lemos. A Bíblia vai dizer que muitos dos seus seguidores já não andavam mais com ele. Ou seja, o verso de número 1 começou uma numerosa multidão. Agora já tem somente poucos discípulos, porque muitos daqueles discípulos recuaram, muitos daqueles discípulos voltaram atrás, muitos daqueles discípulos já não andavam mais com Jesus, porque não suportaram ouvir a doutrina, o ensinamento de Cristo. E ali eles vão embora.
E o texto que nós lemos diz que Jesus vira para os 12 e pergunta: mas vocês não vão embora também não? E Pedro afirma: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, eu quero correr alguns textos, alguns versos com vocês, dentro desse capítulo 6, sobre quem é a multidão, que é os emocionados, e quem são os convertidos. Olhando esse capítulo de uma forma mais minuciosa, a gente vai deparar com alguns textos, a gente vai deparar com alguns versículos, a gente vai ver que existia uma multidão, e essa multidão, eles eram emocionados somente, e não eram convertidos. Então quem são dentro do texto aqui os emocionados? E quem são dentro do texto aqui os convertidos? Vocês estão aí? Vamos começar. Abra sua Bíblia no verso 2 comigo. Eu estou falando dos emocionados primeiro, amém? Verso 2 diz assim: seguia-o numerosa, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Primeiro ponto aqui: os emocionados estão atrás dos sinais. Os emocionados, eles estão atrás de ver algo. Eles querem ver uma cura, eles querem ver um milagre, eles querem ver uma multiplicação, eles querem ver algo de Jesus se manifestando. Os emocionados estão atrás de algo sobrenatural. Um exemplo, com todo respeito, se nós falarmos que vai vir um pastor que cura, que profetiza, que revela, que entrega mistério, a multidão vem também, porque muitas pessoas emocionadas estão atrás, não do evangelho, estão atrás dos sinais que Jesus faz. Pastor, mas você não crê? Creio. Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus salva, Deus liberta, mas quando Ele quer, não precisa nenhum artista vir impulsionar a gente fazer algo. Se Ele quiser te curar agora, Ele pode curar você agora. Se Ele quiser te libertar agora, Ele pode te libertar agora. Se Ele quiser operar na sua vida agora, Ele vai operar agora. E não precisa de eu forçar a barra aqui e fazer que Deus vai fazer, falar que Deus vai fazer. Mas os emocionados, eles estão atrás de sinais. Os emocionados sempre querem ver algo. Os emocionados sempre estão atrás de um mistério. Os emocionados estão sempre atrás de uma revelação. Os emocionados estão sempre atrás de algo sobrenatural. Mas aqui a multidão, ela está seguindo a Jesus porque Ele fazia sinais. Cuidado, irmãos. Nós temos falado isso aqui, o pastor Everton citou isso agora, preste atenção nisso. Talvez as igrejas tenham atraído pessoas a elas com prosperidade, com cura, com milagres, mas isso não é suficiente para te manter na igreja. Talvez você entrou por essas portas precisando de um milagre no casamento, mas você não pode permanecer aqui por isso. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre financeiro, precisando de uma cura. Quantos vieram no evangelho ou vieram pro evangelho atrás de resolver um problema? Muitos de nós, mas eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui não estão aqui porque querem ver algo, estão aqui única e exclusivamente pela pessoa de Cristo Jesus. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se Cristo não for suficiente e você está aqui, não tem sentido você estar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro porque Ele é maravilhoso, tremendo, fiel. Ele opera maravilha, Ele cura, Ele faz o milagre, mas quando Ele quer. Então, os emocionados, eles estão atrás de um sinal. Lembra de Nicodemos em João 3? Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Jesus disse assim: em verdade te digo, se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. A conversa, Nicodemos foi por causa dos sinais, mas Jesus levou ele para ele nascer da água do Espírito. Você pode até vir por causa do sinal, mas você tem que permanecer por causa dele. Só que os emocionados, eles estão atrás sempre de um sinal. Se o culto pegou fogo, se o culto teve manto, se o culto teve algo, o culto foi bênção. Se não teve nada disso, não valeu de nada. Não, irmãos. A fé não é aquilo que nós estamos vendo. A fé não é aquilo que nós estamos contemplando. A fé, Dinei, é aquilo que não vemos e continuamos a crer. Não é por aquilo que você vê, não é por aquilo que você sente, é crer pela fé. É quando você ouve, gera fé. É quando o evangelho é pregado, gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Outro sinal dos emocionados. Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Outro ponto dos emocionados: eles têm um conhecimento parcial de quem é Cristo. Sabe como que eles estão vendo Jesus aqui? Como um profeta. Eles estão dizendo assim: verdadeiramente ele é o profeta que devia vir ao mundo. Isso remete a um texto de Mateus 6, verso 13, que Jesus faz uma pergunta da seguinte forma aos seus discípulos: quem o povo aí diz que eu sou? Os discípulos vão responder: o povo diz que o Senhor é João Batista, o povo diz que o Senhor é Elias, o povo diz que você é Jeremias, o povo diz que você é algum dos profetas. Jesus diz a eles assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro vai virar para Jesus e dizer: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele olha e diz: Pedro, tu és feliz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tem gente que só vê Jesus como um curandeiro. Tem gente que só vê Jesus como um fazedor de milagre. Tem gente que só vê Jesus como 190 da polícia, que você liga, eles chegam e resolvem o seu problema. Ou o SAMU, quando está tudo acidentado já caiu, ele só vem para botar na maca e levar para o Zé fazer o raio-x. Jesus não é esse homem que vem somente no momento para resolver uma situação. Jesus está falando para Pedro assim: você é um homem feliz, Pedro, porque você tem a revelação, aleluia, que eu sou o Filho de Deus. E os emocionados, eles não têm essa revelação, porque os emocionados, eles sabem que Jesus pode fazer tudo, mas não reconhecem como filho. O maior milagre do ser humano não é levantar da cadeira de roda, não é ser curado de um câncer, não é sair da pobreza e ir para a riqueza. O maior milagre do ser humano é a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se você sabe que Jesus é o Filho de Deus, lembra do batismo? Você confessa publicamente que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Sim. Diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você afirma publicamente que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus. Os emocionados só têm uma parcialidade nisso. Eles creem nos milagres, eles creem naquilo que Jesus pode fazer, mas não veem Jesus nunca como um Filho de Deus. Olha o verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que os emocionados estão querendo fazer aqui? Fazer de Jesus um rei. Qual o tipo de rei que os emocionados querem? Um rei político, que resolveria o problema deles com Roma, que ia bater de frente com soldados de Roma,
queria lutar no seu braço, queria livrar aquele povo daquele domínio opressor de Roma. Eles queriam um rei social, como nós, as cestas básicas. Jesus era aquele homem que a multidão estava com fome, ele ia lá e multiplicava. Quem não quer um rei desse jeito? Que quando a gente está com fome, ele resolve o nosso problema. Eles estão querendo um rei social, para quê? Resolver o seu problema do estômago. Jesus era aquele homem que sentava com as prostitutas, assentava com os leprosos, onde ninguém valorizava as pessoas. Ele ia lá, ele sentava, ele conversava, ele dava ouvido, ele tocava nos órfãos, nas viúvas. Então o que eles querem agora? Eles querem levantar Jesus como um rei. Mas como vai pôr uma coroa de rei naquele que veio para morrer numa coroa de espinho? Como vai pôr uma roupa de rei naquele que veio para morrer despido? Não é esse o propósito. Sabe por que eles querem fazer de Jesus o seu rei? Para resolver o seu problema terreno, para resolver o seu problema momentâneo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo vai dizer que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Se você vê Jesus que só resolve o seu problema, você é o mais miserável de todos os homens. Se você quer Jesus somente para a terra, você é o mais miserável de todos os homens. Se eu quero Jesus só para a terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Paulo, ao escrever a carta de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer que existem algumas pessoas que elas são inimigas da cruz de Cristo. E os inimigos da cruz de Cristo, a Bíblia diz que o Deus delas é o ventre. O que é o Deus ser o ventre? Ela só pensa nos seus desejos, ela só pensa nas suas vontades, ela só pensa nos seus anseios, ela só pensa nos seus prazeres, ela só pensa nos seus deleites. Sabe por que Jesus se esquiva e não deixa eles proclamarem ele rei? Porque Jesus não veio para resolver problema terreno, ele veio para resolver o nosso problema eterno. Aleluia, ele veio para resolver o meu e o seu problema que é eterno. Se você entendeu isso, já está bom. Sabe por quê? Porque o maior dos seus problemas não é dívida, o maior dos seus problemas não é uma cura, o maior dos seus problemas não é o seu chefe enjoado lá do seu trabalho, o maior dos seus problemas não são situações que você vive todos os dias, o maior dos seus problemas é o seu pecado que te leva para o inferno. Mas como Jesus veio resolver esse problema, ele lavou a sua vida com seu sangue, purificou a sua vida, restaurou o seu coração, e hoje você tem a oportunidade de estar aqui, lavado e remido pelo sangue dele. Você pode levantar a sua mão e agradecer a Deus por isso. Isaías 1,19 vai dizer: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E antes um pouquinho ele diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Sabe por quê? Porque teve alguém que cancelou o escrito de dívida que era contra mim e você. Eles querem um rei político, eles querem um rei social, eles querem um rei que resolve o seu problema da terra. Mas Jesus não veio resolver nenhum problema da terra, ele veio resolver o problema da corrupção humana. Se não for isso, não tem sentido nós estarmos aqui. O que Jesus veio resolver mesmo é rasgar o escrito de dívida que era contra mim e você, na cruz do Calvário, envergonhar os inimigos e nos dar a oportunidade de morar no céu. Se ele já resolveu o seu problema nessa área, já está bom demais, o resto é consequência. Outra coisa dos emocionados, verso 26 e 27. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste
para a vida eterna, no qual o Filho do Homem vos dará, porque o Deus Pai o confirmou com seu selo. Irmãos, Jesus está dizendo assim em outras palavras: eu vim a essa terra e eu acabei agora de multiplicar o pão que vocês se alimentaram. Vocês acabaram de se alimentar desse pão. Só que ele está trazendo um recado para aquela multidão. Ele está dizendo assim: corra, vá atrás, não desse pão que perece, não desse pão que você come agora e daqui a algumas horas você tem fome de novo. Ele está falando: vá à procura daquele pão que subsiste para a vida eterna. Sabe o que ele está ensinando para mim e para você? Não corra atrás de coisas na terra, corra atrás de coisas celestiais. O mundo passa, tudo passa, mas o que permanece é a palavra de Deus. Jesus está trazendo assim: ontem eu fiz um milagre a vocês. Ontem eu multipliquei o pão. E sabe o que aconteceu com o pai de vocês no deserto? Todos os dias eu mandava o maná. E mesmo assim, morreram muitos e muitos naquele deserto. Ele está dizendo assim: aquele mesmo maná que alimentou o povo não foi suficiente para mantê-los vivos. Se você continuar buscando, querendo esse pão momentâneo, você vai continuar procurando resolver o seu problema momentâneo. Aí Jesus fala assim: não busque esse pão, busque o pão que vai resolver o seu problema eterno. Agora olha o verso 41. Outra característica dos emocionados: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Verso 42. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora, pois, diz: desci do céu. Agora eles estão olhando para Jesus como um homem terreno. Por que eles veem Jesus como um homem terreno? Porque eles estão atrás de coisas terrenas. Eles estão falando assim: mas Jesus foi criado com a gente, ele é filho de José, como é que ele está afirmando que ele desceu do céu? Não tem cabimento. Sabe por quê? Os emocionados, eles não creem na divindade de Jesus, que Jesus nasceu de uma virgem, que morreu sobre a autorização de Pôncio Pilatos, mas que ao terceiro dia as mulheres foram ao sepulcro e ouviram a maior notícia de todas: a quem procurai dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Sabe por que nós estamos aqui? Porque ele ressuscitou. Sabe por que você pode tomar santa ceia em paz com Deus? Porque ele ressuscitou. Sabe por que você pode levantar sua mão e dar glória a Deus? Porque ele ressuscitou. Sabe por que você pode ser livre para adorar? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele não é um Deus terreno, ele não é o filho da Maria, ele é filho de Deus. Ele nasceu de uma virgem que foi preparado, mas ele é filho de Deus. Ele veio com esse propósito, ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele veio para nos salvar. Mas os emocionados não creem na divindade de Jesus. Eles veem Jesus como um homem que vai resolver todos os seus problemas. Agora olha o verso 60. Outra característica dos emocionados, talvez você conhece alguém assim. Muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Essa palavra aqui, ouvir, irmãos, olha a pergunta, é até estranha, né? Quem pode ouvir? Ouvir, todo mundo pode ouvir, fosse na linguagem literal. Mas esse ouvir aqui está relacionado à prática. Quando você observar as parábolas
parábola do reino, a parábola da semente, a parábola do joio e do trigo, lá em Marcos capítulo 4, sempre no final das parábolas vai estar escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, fique atento. Ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e esse ouça é prática. Ele está dizendo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, pratique. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, coloque isso na sua vida. Agora ele está falando, os discípulos estão dizendo assim, quem pode ouvir esse discurso? Em outras palavras, ele está dizendo assim, quem pode praticar esse discurso? Sabe por quê, irmãos? Os emocionados acham que tudo é difícil. A vida de oração é difícil. A vida de jejum é difícil. A vida da leitura da palavra é difícil. Estar na igreja é difícil. O pastor estendeu um pouquinho o sermão, está difícil. O pastor foi rápido, está difícil. O louvor foi grande, está difícil. O louvor foi pequeno, também está difícil. Tudo está difícil para as pessoas que não nasceram de novo. Porque é difícil mesmo praticar. Eu falo muito isso aqui sobre aptidão. O que é a sua aptidão? Você dá a vida pelo seu trabalho. Dá a vida pelo seu pão de cada dia. Dá a vida pela sua família. Isso é uma aptidão. Está correto. Existem aptidões corretas. Mas a maior aptidão do meu e do seu coração como cristãos, lavado e remido no sangue de Jesus, precisa ser o desejo de amar o Senhor. O desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Eles estão dizendo assim, Jesus está sendo duro demais com a gente. Está difícil de obedecer Jesus. Está difícil de obedecer esse homem, porque o sermão dele é duro. O sermão dele não é qualquer um que cumpre, não. O sermão dele não é qualquer um que encaixa nele, não. Sabe por quê? Os emocionados querem ouvir aquilo que eles gostam. Os emocionados querem que massageie o seu ego. Os emocionados querem palavras de vitória. Os emocionados querem que o pastor sobe no domingo à noite para pregar e dê uma palavra motivacional para a semana dele ser 1001 maravilhas. Mas quando o pastor dá uma palavra dura, quando o pastor dá uma palavra de correção, quando o pastor chama para a responsabilidade, o pastor não está. O pastor está enjoado. Quando fala de pecado, o pastor está sendo muito duro, taxativo. É isso que esses discípulos aqui estão observando. Irmãos, nós precisamos entender, em nome de Jesus, entenda isso. Se o que Jesus te pedir for duro demais, eu vou dizer para você, tem algo errado. O discipulado de Jesus é simples. Qual é, pastor? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que é simples, pastor? Só tomar a cruz. É simples, pastor. Você com a sua e eu com a minha. Sabe o que está sendo o problema? Tem gente que está largando a cruz no meio. Está pedindo para o outro carregar, não está aguentando nem carregar a dele. Aí tem que carregar a dele, do filho, do avô, do tio, da mãe, do pai, do sobrinho. Aí fica pesado. Mas o preço do discipulado é renúncia. E eles estão dizendo assim, é difícil obedecer isso. Está quase que impossível. Aí eles vão falar assim, vão vazar fora desse homem. Olha o verso número 66. Eu ainda estou nos emocionados, amém? Amém ou não amém? Olha os emocionados. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já, vocês estão lendo a Bíblia, gente? Estão lendo a Bíblia mesmo? Então vamos ler de novo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Observe, o verso de número 66 está dizendo que muitos dos seus discípulos o abandonaram, voltaram atrás. Sabe por quê? Porque os emocionados recuam. Eu vou te dar aqui 6 motivos por que
os emocionados recuam? Número 1, eles recuam porque Jesus não faz as suas vontades. Se você veio na igreja para que Jesus faça a sua vontade, você é o Senhor e Ele o servo. Se você está no Evangelho para que Deus faça as suas vontades, cumpra os seus desejos, cumpra as suas mazelas, os seus anseios, aquilo que está no seu coração. Ei, eu estou aqui para te dizer que você está no lugar errado. Porque se Jesus faz tudo o que você quer, Ele é o servo e você é o Senhor. Mas o verdadeiro servo, pastor Everton, é aquele que diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O verdadeiro servo é aquele que diz: cumpra em mim o teu querer. O verdadeiro servo, ele entende que se Deus não fizer aquilo que ele está necessitando, ele vai permanecer firme na presença de Deus. Essa multidão aqui vai recuar porque Jesus não fez o que eles queriam. Segundo ponto, quando Jesus inclui renúncia e obediência no seu discipulado, eles renunciam, eles voltam atrás, eles recuam. O que eu aprendo com isso? Quando Jesus chamou eles para andar com Ele, para temer a Ele, para obedecer a Ele, eles falaram assim: para mim não dá. Esse negócio de ser crente é difícil demais. Tem que mudar de roupa, tem que parar de ir em certos lugares, tem que deixar algum certo tipo de companhia. Ah, não está dando para mim não, vou ter que abrir mão de tanta coisa. Quando ele põe na balança, ele fala assim: para mim não dá. E é melhor você pôr na balança mesmo. Jesus, ele vai dizer sobre o batismo, né, sobre a vida cristã, ele vai dizer assim: se você começar a construir, para que você não pare no meio do caminho, calcule o que você vai gastar. Vê se você tem condição de ir até o final, para que parando, as pessoas não venham dizer: ah lá, parou. Ele está falando disso da vida com Deus. E nós não podemos parar. Número 3, quando Jesus diz: eu não vou multiplicar mais pão, pois eu sou o pão, eles vão recuar. Eles vão recuar porque Jesus está afirmando: eu vou parar de fazer a vontade de vocês, eu vou parar de multiplicar o pão que vai saciar o estômago. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês: eu vou dar o pão que vocês precisam. Qual, Jesus? Nós queremos aquele pão de creme, aquele pão tatu, aquele pão tão gostoso. Não, esse pão não existe mais. Eu sou o pão que vocês precisam se alimentar, e se vocês se alimentarem de mim, vocês terão vida eternamente. Ei, preste atenção nisso. Quando Jesus chama eles para a responsabilidade, quando Jesus chama para comer da sua carne, beber do seu sangue, eles estão falando assim: vamos embora, vamos vazar, porque essa vida não dá para mim não. Os emocionados recuam quando as suas expectativas a respeito de quem é Jesus é frustrada. Mas eu achei que Jesus era um homem bom. Eu achei que Jesus era um homem que fazia tudo. Eu achei que Jesus dava prosperidade. Eu achei que Jesus curava. E se ele não fizer? Ele continua sendo Jesus. Tem muita gente que tem a sua expectativa frustrada porque Jesus não realizou aquilo que ele queria. Se Jesus não te der o seu casamento, se Jesus não fizer aquilo que você precisa, que firme. 6, quando eles percebem que Jesus não veio fazer as suas vontades, e sim a vontade de Deus. Os emocionados recuam porque Jesus mostrou para eles que o desejo dele era obedecer o Pai e não fazer a vontade dos seus seguidores. Esses são os emocionados. Pastor, e quem é o convertido? Verso 67. Então perguntou Jesus aos irmãos. O verso 10 do capítulo 6 afirma que comeram 5.000 homens.
O verso 2 do capítulo 6 que nós lemos, diz que uma numerosa multidão o seguia. Jesus dá umas 3 peneiradas aqui. Primeiro ele mostra que ele é o pão. Depois ele fala que eu desci do céu. Depois ele fala que eles precisam se alimentar dele. Jesus mostra muitas informações para eles aqui dentro desse texto. Como eu disse, o texto é muito rico. Deu umas 3 peneiradas, Josimar. Depois que dá 3 peneiradas, começou lá no início do capítulo, com 5.000 pessoas. No final do capítulo só tem 12. Quem são os convertidos? 11. Porque um no meio dos 12 ainda era o diabo. Sabe o que me preocupa? Tem uma multidão aí enchendo as igrejas. Tem uma multidão aí que fala de Jesus. Tem uma multidão aí que fala de crente. Mas quando chama para a responsabilidade, não dá. Estou fora. Vida de oração, estou fora. Vida de renúncia, não quero. Abrir mão do meu eu, não quero. Abrir mão das minhas vontades, não quero. Aí vai cair o número de 4.989. Só sobra 11. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, que convertidos são poucos. Entrai pela porta estreita e vai pelo caminho estreito. Tem gente que é assim, ele entra pela porta estreita e acha que o caminho é largo. E faz o que quer. Eu já entrei por Jesus, eu estou na igreja, eu batizei, eu tomei santa ceia, eu estou lá os domingos, eu faço isso, eu faço aquilo. Anda pelo caminho largo. Está indo para o inferno. Os convertidos são poucos que sobram. Outra informação dos convertidos aqui. Olha a pergunta de Jesus. Porventura quereis também vós retirar-vos? Agora até o próprio Jesus está falando assim, vocês não vão embora não? Já foi 4.989? Já foi um monte de gente, o que é mais um e menos um para mim? Jesus faz uma pergunta e é taxativo na pergunta dizendo, e vocês não vão embora não? Porque praticamente todo mundo já foi. Eu estou aqui para te dizer que o convertido permanece. A maior marca de um cristão não é as vitórias que ele recebe, não é as bênçãos que aconteceram na sua vida. A maior marca de um cristão se chama perseverança. A maior marca de um cristão é perseverar. Lembra de Caleb? 45 anos se passaram e ele perseverou em seguir o Senhor. Paulo vai dizer no findar da sua vida, ele vai dizer assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo assim, eu comecei bem, corri bem e no final ainda estou bem. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Tem muita gente envolvida, se vocês quiserem ir embora, pode ir, não vai fazer diferença. E eu aprendo algo aqui poderoso, se vocês quiserem ir, pode ir, porque quem é de Deus permanece. Quem entendeu, quem é convertido de verdade permanece. Está chovendo, ele permanece. Não está chovendo, ele permanece. Está no deserto, ele permanece. Está lá no vale, ele permanece. Está lá em cima do monte, as bênçãos aconteceram, vitórias chegaram, coisas sobrenaturais aconteceram na sua vida, ele está firme. Se não acontecer nada disso, ele continua firme. Sabe por quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fale para o irmão que está do seu lado, a maior marca de um cristão é a perseverança. Por isso eu estou aqui para te dizer, fale com ele. Fale com ele, abra sua boca, eu estou aqui para te dizer. Persevere, persevere, persevere. Amém? Aconteceu tudo, todo mundo foi embora, mas eles perseveraram. Agora eles vão dizer assim, olha o que Simão Pedro vai dizer. Convertido, graças a Deus. 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras
de vida eterna. Ei, os convertidos não abandonam Jesus por nada. Os convertidos não recuam por nada. Os convertidos estão firmes com Jesus, independente da situação que eles estão enfrentando. Os convertidos estão com o olhar fixo em Jesus. Sabe por quê? Os convertidos é assim, ele olha para frente, não vê nada. Olha para o lado, não vê nada. Olha para o outro, não vê nada. Olhou para trás, piorou. Ele pensa, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O convertido, ele entendeu, irmão. Faça chuva ou faça sol, ele é de Deus. Deserto ou Canaã, ele é de Deus. Prova e bênção, ele é de Deus. Nós precisamos ter um coração rendido ao Senhor. E Jesus, ele vai, no verso 69, o texto vai dizer: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora Jesus, aqui, o apóstolo Pedro está afirmando que a gente crê e sabe que tu és o Filho de Deus. Para me encerrar, eu finalizo com essa afirmação. Quem são os emocionados? Jesus entrando na cidade de Jerusalém, eles estão gritando assim: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Passou uma semana, na sexta-feira, eles estão lá: crucifica esse homem, ele é digno de morte. Os mesmos que gritaram: bendito que vem em nome do Senhor, os mesmos que disseram: seja bem-vindo, Jesus, à sua terra, à sua cidade, agora eles estão dizendo: esse homem precisa morrer. Mas quem são os convertidos? Aqueles que permanecem. E a Bíblia vai dizer que João estava ao pé da cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele não abandonou Jesus por nada. A minha oração nessa noite, que você entenda: você é um convertido ou você é um emocionado? Fique de pé no seu lugar. Quero convidar o louvor. Quero convidar os diáconos. Eu gostaria que você, por um minuto, pensasse: eu sou um convertido ou eu sou um emocionado? Feche os seus olhos. Pensa aí, você e Deus. Medita aí agora. Você é um convertido ou é um emocionado? Espírito Santo, venha nos ajudar, ó Deus. Venha nos capacitar, Senhor. Venha ministrar em nossos corações a tua vontade. Nós somos convertidos ou emocionados? Nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração, ó Deus. Aleluia. Espírito Santo, queremos ver o Senhor. Queremos, Deus, fazer como Pedro disse naquele dia: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Queremos perseverar o Senhor até o fim. A multidão vai embora. A multidão come do pão e vai embora.
mas os discípulos permanecem. Os convertidos permanecem. Nós louvamos o Senhor, Deus, por essa palavra. Gera temor em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Texto da palavra do Senhor. Ele é para nós analisarmos a nossa vida concernente à ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você pode fazer o seu autoexame. Você que se encontra em comunhão com Deus, você pode tomar a Santa Ceia. Você se encontra com a vida diante do altar do Senhor. Você pode ceiar, celebrando a Jesus Cristo. Em comer do pão, em beber do cálice, terá vida eternamente. E nós vamos orar pelo cálice, em nome de Jesus, consagrar o cálice ao Senhor. Amém? Nós vamos santificar esse alimento ao Senhor, pedir ao Senhor que abençoe, que consagre, que a bênção de Deus seja sobre esse pão, sobre esse cálice, que ao comer e ao tomar, o Senhor possa ministrar a vida dele em nossos corações. Em nome de Jesus, eu vou convidar o diácono Tão, em nome de Jesus, a diaconisa Silvia, que esteja, cada um pegando a diaconisa Leni, que pega a bandeja. Em nome de Jesus, nós vamos consagrar ao Senhor e pedir ao Senhor que abençoe, santifique esse alimento espiritual e que a bênção de Deus seja sobre esse alimento, que ao comer, que ao tomar, a bênção do Senhor se manifeste. Em nome de Jesus, o diácono Hélio vai estar levantando esse clamor, consagrando este alimento em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra me diz, Senhor, que todas as vezes devemos, Pai, comer do Teu corpo e beber do Teu sangue. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja uma noite muito especial, meu Deus e meu Pai. Quem comer desse pão, Pai, beber desse vinho, Pai, nunca mais será o mesmo, Pai. Pai, que possa ser totalmente convertido, Pai, amando, Senhor, andando pelos seus caminhos e fazendo a Tua vontade, meu Deus e meu Pai. Abençoa o pão, abençoa cada um, Pai, que vai comer desse pão e beber desse vinho, meu Deus e meu Pai. Que seja uma noite de cura, de libertação, de transformação, meu Deus e meu Pai. Que seja uma noite de perdão, meu Deus e meu Pai. Que todos sejam transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Pai. E creio, Senhor, no favor do Senhor para todos, Pai, que Te buscam e Te obedecem em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode servir com muita alegria. Você que não vai tomar Santa Ceia, pode assentar por um minuto, só para a gente conseguir ministrar. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Você pode cantar isso nessa noite. Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel.
enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão que desceu Do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. eu nunca vou me saciar, enche-me de ti. Até transbordar. Pra onde Iremos nós. Você pode cantar isso? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão dos o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Você pode agradecer a Deus por esse alimento? Todos receberam? A Wanda ficou sem receber ali, ó. Levanta a mão aí, Wanda. Está sem receber. Todos receberam? Pegue o pão. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é novo testamento no meu sangue. Levanta o cálice. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomamos todos. Aleluia. Eu sou livre. Você pode cantar isso? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que está sentado, fique de pé no seu lugar e levante as suas mãos. Eu sou livre. Ei, Deus! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Alvo mais. Eu quero ouvir a igreja cantando, cante isso. O
Os homens, se nesse sangue lavado mais alvo que a neve. As mulheres, alvo mais que a neve, cante. Se nesse sangue lavado mais alvo que a neve, todos juntos cantemos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Jesus, tem pessoas que entraram nesse culto emocionadas e vão sair daqui convertidas. Ele é bacana, Deus está renovando pessoas, Deus está curando pessoas, Deus está avivando pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar, aleluia. O Senhor está na casa, sinta a presença dele renovando o seu coração. Ele é bacana, que ele vai a ser nada além do sangue. O sangue caiu sobre a sua vida. Nada além do sangue de Jesus. Cante isso, eu sou livre. Deus está libertando. Está do seu lado assim: para onde que a gente vai refugiar? Só Deus tem palavra de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Receba a vida no seu coração, receba a paz de Deus na sua alma. Ele é bacana, eu sinto a presença aqui, irmão. Você está sentindo a graça de Deus aí na sua vida? Você está sentindo a unção de Deus aí na sua vida? Oh Deus, Espírito. Levarei eu também minha cruz, a coroa trocar. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado pelo teu renovo em nossas vidas. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Levarei eu também minha cruz, É por uma coroa trocar. Oh Deus, Se eu amo
o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo Jesus sobre a face dessa terra. E o povo diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor.